Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Gustavo, eu sou o professor Gustavo Feitosa, professor da Universidade de Fortaleza, professor também da Universidade Federal do Ceará. Eu também sou professor do mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos na Universidade de Fortaleza, professor do programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, dou aula também na Federal de Pesquisa, né, pesquisa jurídica, e trabalho bastante com pesquisa. Atualmente tenho trabalhado bastante com aplicação de questionários, realização de surveys, e em grande parte isso tem a ver com a minha formação, que apesar de ser formado em Direito, eu fiz mestrado em Sociologia, doutorado em Ciência Política e é algo bem forte dentro da área das ciências sociais, o uso dos questionários para coleta de informação, para realização de pesquisa, tá? Então, a gente tem aí um longo percurso, caminho para estudar a aplicação de questionários. Na verdade, o que eu vou tentar fazer aqui é sintetizar, fazer assim, uma coisa bem enxuta, simples, com os elementos básicos do processo de construção, elaboração e aplicação de um questionário. A gente pensa às vezes que é uma coisa simples, né, muito direta, né, faz umas perguntas, faz as pessoas responderem essas perguntas, mas na verdade tem uma longa tradição, uma longa sequência de muitos estudos, testes, com resultados ruins, com resultados insuficientes, com desvios, e isso fez com que a gente fosse aprendendo ao longo dos anos, das décadas, qual a melhor maneira de fazer pesquisa, e continua aprendendo, tá? E à medida que vão evoluindo os recursos tecnológicos, isso vai ficando cada vez mais seguro, mais interessante, e a gente está sempre, sempre, sempre diante do uso de questionários em todos os momentos, quando a gente liga um aparelho de celular e ele às vezes faz perguntas para a gente sobre os filmes que você gosta, as preferências, quando você abre uma conta de e-mail, ele já faz perguntas sobre o seu perfil, você já está alimentando ali um questionário sobre você mesmo. Quando você começa a assistir filmes, você, na verdade, involuntariamente está oferecendo dados, e a gente poderia pensar isso também até como um tipo de questionário. Então, a todo momento você está diante aí de cenários em que você é perguntado ou perguntada sobre diversos aspectos, e essas informações vão ser coletadas, analisadas e transformadas em análises em conclusões que podem seguir um viés científico, feitos de uma maneira cientificamente adequada e serem utilizadas para fins de estudo, de publicação, de melhoria da vida das pessoas, etc. Tá? Então, a primeira etapa aí do nosso percurso é pensar o seguinte: o que você quer fazer, né? Para que você quer fazer um questionário? E aí, quando você começa a refletir sobre isso, você tem que pensar sobre o tipo de pergunta que você vai fazer, tá? E aí a gente pode começar distinguindo as perguntas abertas das perguntas fechadas. É uma coisa que também parece muito banal, mas tem livros inteiros escritos sobre como fazer perguntas. Tem professores especializados em fazer perguntas, tá? Então é engraçado isso, a gente pensar que uma coisa que também parece tão corriqueira para a gente, mas fazer a pergunta certa é algo que faz toda a diferença no dia a dia da gente, na vida profissional. Vocês provavelmente, né, como profissionais de saúde, vão aprender a fazer as perguntas certas quando estão examinando o paciente. Então,
como fazer perguntas é alguma coisa super importante. Então, dentro da área da pesquisa, a gente tem dois grandes caminhos, as perguntas abertas e as perguntas fechadas, tá? Então, as perguntas abertas são aquelas perguntas que comportam muita liberdade na resposta. Então, você lança a pergunta e você não sabe exatamente, você não tem uma previsão do que vem do lado de lá. Então, você, por exemplo, pode dizer assim, me fale sobre a sua viagem, me fale sobre a sua escola, me conte um pouco mais sobre a sua experiência na universidade. Me fale sobre as suas experiências com a violência urbana. Então, você joga uma pergunta que o tipo de resposta que você vai obter é uma resposta difícil de prever. A pessoa pode dizer, não, eu não tenho experiência nenhuma com violência, a minha experiência foi muito boa, mas como você colocou, me fale sobre, dificilmente a pessoa vai responder simplesmente é boa, é ruim, ela pode até responder, mas ela geralmente tende a construir uma resposta mais longa. Então essa é uma pergunta aberta. E uma pergunta fechada é aquela pergunta em que você já tem um acervo de respostas para receber. Então, você faz a pergunta, quantos anos você tem? Uma pergunta fechada, então você já tem ali, você está diante de um jovem, você tem já uma expectativa de responder ali de 14 a 21 anos, digamos, já tem mais ou menos a expectativa de quais respostas você vai responder, você vai receber. Então, você já tem ali um conjunto mais ou menos fechado. Então, na verdade, a pergunta fechada, ela tem a ver com a resposta. Então, você pode também fazer perguntas do tipo, você gosta da sua escola? E aí você gosta, pode ter geralmente duas respostas, sim, não. Ou pode ter uma outra, não sei, mas a gente pode discutir sobre o não sei mais adiante, tá? E aí você precisa pensar sobre o tipo de pergunta que você vai usar, e isso vai definir o tipo de questionário que você vai elaborar, tá? Então, se você pensar em uma pesquisa que você vai precisar de mais informação, de uma informação mais pessoal, mais profunda sobre a vida da pessoa, você vai precisar fazer perguntas abertas. Então, na área da sociologia, da antropologia, da psicologia, e talvez até na própria medicina, quando você está diante de algo que você não sabe exatamente o que é, fazer uma pergunta aberta é algo importante, né? Então, se você pergunta o que você está sentindo, é uma pergunta aberta, tá? Então, mas se eu disser assim, numa escala de 1 a 10, como você avalia a sua dor? É uma pergunta fechada, porque eu já estou fechando ali a, a minha resposta, tá? Então, quais são as vantagens da pergunta aberta colocada num questionário, tá? Pergunta aberta, ela coleta mais informação, você tem muita informação. Às vezes, numa frase, você tem ali um mar de questões, né? Que envolve dores, história pessoal, experiências de vida, olhares sobre o futuro. Então, tem muita coisa junta numa só frase, às vezes, tá? Então, e aí você tem muita informação, e é uma informação espontânea, mais espontânea, porque aquela pessoa, quando foi elaborar a resposta, você não deu uma codificação de respostas prévias, então ela fez uma hierarquia daquilo que era mais importante para ela. Então, aquilo que vem espontaneamente, primeiro, já traz um elemento importante para o pesquisador, tá? Você aumenta a chance de informações que são espontâneas, são informações que você não previa que ia obter, que você não sabia, você às vezes está esperando uma coisa e vem outra, você está esperando que as pessoas falem. Então, se você às vezes faz uma pergunta
por exemplo, fazendo pesquisa com jovem, às vezes a gente pergunta sobre violência e vem pouquíssima resposta. Então, vem muita resposta sobre trabalho, sobre dificuldades na escola, mas a violência não vem. Aí você, poxa vida, né? Então, assim, o que foi que aconteceu? Por que que não veio? Eu não induzi, ele que trouxe. Então, e aí você tem que pensar um pouco mais sobre aquele cenário, e isso torna a resposta rica e, ao mesmo tempo, mais desafiadora, tá? É muito importante usar perguntas abertas para você pensar um questionário fechado. Então, às vezes, você faz essas perguntas abertas como preparação para uma pesquisa, para outra pesquisa. Especialmente se você não conhece muito bem o teu campo, né? Você não conhece muito quem são aquelas pessoas que você está estudando. Se você já conhece bastante, você já sabe mais ou menos o que é que as pessoas possivelmente vão responder, quais são os caminhos, etc. Mas se você precisa conhecer melhor, você às vezes precisa fazer perguntas abertas para poder colher mais informações e pensar melhor o seu questionário. Então, nessa fase de preparação, às vezes elas são importantes. As perguntas abertas também, elas reduzem as barreiras linguísticas, o que quer dizer que você pode, às vezes, explicar um pouco mais, a pessoa responde no nível que ela tem, ela constrói a frase da forma que ela acha adequado, ela expressa aquilo que ela de fato compreendeu sobre a tua pergunta. E num questionário fechado, se ela não entendeu direito, ela também talvez não compreenda direito as alternativas, e aí, então, no caso de um questionário aberto, você tem ali uma questão mais em relação à barreira linguística, né? Você quebra um pouco, às vezes, essa barreira linguística, ela é mais flexível. Então, quais são as dificuldades que esse tipo de questionário oferece, né? As dificuldades é que ele prejudica a análise estatística, né? Ele gera um problema para análise estatística, para você transformar aquela massa de informação em dados analisáveis. Hoje em dia, isso melhorou muito, porque existem os programas de computador que ajudam na análise de entrevistas com perguntas abertas, que normalmente são programas destinados à pesquisa qualitativa, né? O mais conhecido deles é o NVivo, em que você joga as respostas lá e aí ele já produz uma nuvem de palavras, ele já mostra quais são os termos que aparecem, as conexões entre os termos, aí você vai ensinando ali o programa a procurar coisas mais específicas, refinando, e aí você vai identificando as associações que vão sendo feitas. Então, isso cria um estudo que se aproxima, às vezes, de um estudo quantitativo, mas tem uma abordagem qualitativa e ajuda você a entender melhor, às vezes, aquele discurso. Então, as pesquisas qualitativas usam muito perguntas abertas, elas precisam dessas perguntas para mergulhar mais profundamente no universo daquelas pessoas. Uma vantagem das perguntas abertas é que com poucas pessoas a gente consegue fazer uma pesquisa, isso é uma característica da pesquisa qualitativa, né? Então, se você entrevista às vezes 10 pessoas, 5 pessoas que vivenciam um determinado problema, uma determinada experiência, e aí você mergulha em profundidade na vida, na experiência daquelas pessoas, você consegue compreender mais profundamente quais são as dores, os sofrimentos, as experiências, etc. Então, eu trabalho com pesquisa social, né? O meu acervo de histórias de pesquisa são associados a isso, mas, por exemplo, se você está estudando a vida de um juiz, então ele vai, conta como foi o concurso, o que é que ele viveu, o que é que ele sofreu, quanto ele estudou, as experiências dele no interior, como é que ele passou. Eu já pesquisei militar e a experiência no quartel, o contato com as pessoas, o contato com o crime, o contato com superiores, o contato com a política. Já trabalhei também com os jovens em conflito com a lei,
e aí também, né, os desafios da escola, dos amigos. Então, você com pesquisa qualitativa, você consegue, com um número relativamente pequeno de pessoas, conhecer mais profundamente a vida desses sujeitos. E, e aí você não tem que se preocupar tanto com a amostra, tá? Essa amostra é uma necessidade, né, mais relacionada à pesquisa quantitativa, tá? Então, continuando aqui nas desvantagens da pesquisa, das perguntas abertas, né? É mais demorado você analisar uh, um questionário com perguntas abertas, porque você vai ter que ouvir tudo, você vai ter que, com frequência, você tem que transcrever. Hoje tem programa que faz isso para você. Antigamente a gente contratava pessoas mais jovens, estudantes de graduação, para fazer as transcrições, ou a gente fazia mesmo as nossas transcrições. Aí tem uma dificuldade maior nesse processo, né? Mas assim, você depois vai ter que codificar as falas, tentando agrupar aquilo que são os elementos mais importantes naquelas falas, tá? Isso é um problema. Tem uma dificuldade também na pergunta aberta, que ela pode também gerar uma resistência da pessoa, porque como elas tendem a ser mais pessoais, às vezes elas tocam em questões mais sensíveis e às vezes isso exige um cuidado, uma experiência, e também a gente poderia discutir isso longamente, mas a gente não tem muito tempo para isso aqui, tá? Elas exigem mais tempo e esforço de quem vai aplicar, porque você tem que ter tempo para ouvir. Tá? Você não pode chegar lá com pressa e dizer, responda aqui, e aí a pessoa responde ali em 5 minutos, um questionário com 20 questões, 30 questões, não dá. A pessoa vai falar, vai fugir às vezes do tema que você propôs, e aí às vezes vai pensar, vai tirar dúvida. Então, ela exige um esforço maior do respondente e de quem vai aplicar, tá? Tem algumas questões difíceis, por exemplo, sobre como a resistência da pessoa na hora de gravar, o ambiente interfere, se é na rua, se é num ambiente fechado, se é num ambiente protegido, se é num ambiente desprotegido. Tem uma variação muito grande da qualidade da resposta, a depender de quem aplica, a qualidade do entrevistador, a experiência do entrevistador, a empatia, a relação que se forma ali de confiança. Então, se a pessoa pode ser um homem falando para uma mulher, ele pode se sentir mais confiante para falar de determinados temas, ou uma mulher falando para uma mulher também se sentir mais confiante em relação a determinados temas. E isso tem uma variação que, às vezes, você demora a compreender, a analisar, e aí isso pode gerar muitas variações nas respostas que você obtém. Então, é um desafio também, né? Trabalhar com perguntas, às vezes é fácil, aparentemente fácil de fazer, né? Criar a pergunta, mas o processo todo, a análise, é um processo complexo, trabalhoso, sofisticado, que exige experiência e muita discussão, tá? O entrevistador, ele pode também gerar um viés, ele pode induzir, ele pode produzir um caminho de resposta, dependendo de como ele se conduzir no processo, tá? Isso também pode acontecer na pergunta, não questionar perguntas fechadas, mas às vezes isso se reduz porque as opções são pequenas, tá? E aí tem várias outras questões também, mas a gente está aqui só apresentando as mais importantes. Então, quantas perguntas fechadas, né? Elas são tipicamente utilizadas para pesquisa quantitativa, e elas têm um uso gigantesco, né? A gente usa demais isso o tempo todo, como eu já falei. A grande vantagem é que é mais fácil processar os resultados, é mais fácil você coletar uma quantidade enorme de respostas e depois transformar isso em estatística. Essa análise hoje é muito facilitada pelo uso de programas de estatística, como o Stata ou como o SPSS, que são os mais usados em pesquisa social, mas tem os que são mais específicos para pesquisa na área de saúde. Ele permite, né, a pergunta fechada, ela permite que você colete num tempo relativamente curto uma enorme quantidade de respostas de uma enorme quantidade de pessoas. Então, você consegue, a depender de como você operacionaliza isso, a gente pode falar rapidinho, né? Você pode
obter milhares, dezenas de milhares de respostas em poucos dias. Então, se você olha, por exemplo, pesquisa eleitoral, que é o contato quase cotidiano que a gente tem com pesquisas que envolvem questionários com perguntas fechadas, eles aplicam 2.000 questionários em 2 dias. Então, e aí tem várias estratégias, e isso também daria uma aula própria sobre cada uma delas, mas eles podem usar, por exemplo, questionários por telefone, que são os mais comuns, porque eles são mais baratos, mais rápidos, você cobra o território nacional com um preço, ou um estado inteiro, uma cidade inteira por um preço menor, e aí, mas tem um viés, porque você obtém resposta só de quem tem telefone, de quem se dispõe a atender, de quem se dispõe a falar com um estranho. Tem vários problemas associados a isso, tá? Você pode fazer uma coleta com pesquisadores na rua, que vão encontrar as pessoas em determinados pontos de circulação. Isso faz com que você aumente a chance de ter respondentes que não estão presos a esse viés de ter telefone, atender o telefone, de falar com o estranho, na verdade, porque você vai ter homens e mulheres em espaços urbanos que as pessoas vão se sentir mais à vontade para gastar ali 5 minutos respondendo ali um questionário, aumenta a chance de você acessar públicos que você não acessaria normalmente por uma pesquisa por telefone, mas ao mesmo tempo tem um custo enorme, né, de você manter muitas pessoas fazendo essa coleta ao longo de um dia, 2, 3 ou praticamente todo dia. O Instituto de Pesquisa ele tem pesquisador na rua todo dia, porque todo dia tem pesquisa nova em diversas áreas, com diversos partidos, com diversos... Isso se for pesquisa de opinião política, mas tem pesquisa de mercado, pesquisa para produto, pesquisas encomendadas relacionadas a diversas questões aí, temáticas, etc. Então, tem vários caminhos. E tem o que é hoje o modelo mais barato e mais usado, que são os questionários de autorresposta, né? Que a gente vai falar já já mais um pouquinho sobre ele, tá? Então, Google Forms, né? SurveyMonkey, que são os mais comuns. Então, perguntas fechadas, tá? Quais são as grandes vantagens aí, né? A gente já falou do processamento, do número de pessoas, ele é mais rápido, né? As alternativas elas vão facilitar muito o entendimento das pessoas que estão do outro lado e, ao mesmo tempo, isso gera uma facilidade também na hora de você analisar as associações que podem existir, até eventualmente relações de causalidade, tá? Tem uma questão linguística também, que dependendo de como você elaborar o questionário, se você usa linguagem simples, se você pode usar recursos de imagem, você pode usar gíria, linguagem voltada para o jovem ou para uma pessoa de baixa escolaridade ou uma linguagem mais elevada, complexa para uma pessoa de escolaridade diferente, você constrói ali o questionário pensando no seu público mas especialmente se você usa um questionário de largo espectro, você vai facilitar muito a adesão das pessoas, porque a compreensão tende a ser mais ágil e a resposta mais ágil. Não preciso escrever uma resposta, falar longamente uma resposta, eu só aperto ali. Tem uma questão que envolve uma certa privacidade, o sigilo, quer dizer, a pessoa não está me vendo dizer uma coisa que pode ser dura, sofrida, comprometedora, a pessoa está só apertando um botãozinho ali. Você já foi vítima de violência, assim, ou você já agrediu alguém, a pessoa pode colocar ali, e isso facilita, às vezes, para obter algumas respostas que seriam mais difíceis se você estivesse trabalhando com questionários abertos, tá? Você reduz também a variabilidade, né? Porque o efeito que o entrevistador pode ter sobre a pessoa, a segurança, a confiança, a desconfiança que pode haver, porque né, a pessoa vai estar ali diante de um cenário que facilita ali uma resposta mais impessoal, e a pessoa que elabora o questionário, ela já tem que pensar ali também em construir perguntas e respostas que neutralizem qualquer viés que possa acontecer em relação ao pesquisador. Por exemplo, se você faz uma pergunta
dependendo de como você elabora a pergunta, você diz assim, você está desempregado? Aí a pessoa, você, numa escala de 1 a 5, como você tem sofrido a experiência da inflação? Aí em seguida você pergunta, qual a opinião sobre esse político? Então, você pode induzir ali na estrutura do questionário uma associação. Isso pode puxar para baixo a avaliação da pessoa. Então, quando a pessoa elabora o questionário, ela já pensa naquela estrutura para tentar reduzir o viés, e o aplicador ele não tem muita margem para gerar essa indução. A pergunta, e tem várias estratégias também, que isso pode ser estudado, né? Como você apresenta, se você apresenta uma escala num círculo, se você apresenta uma escala um debaixo do outro, se você apresenta os nomes das pessoas ou dos produtos um debaixo do outro num círculo, tudo isso pode ajudar a obter uma resposta mais confiável e reduzir a variabilidade decorrente da forma como foi feita a pesquisa, tá? As desvantagens são que você perde a espontaneidade, né? Você reduz a chance de informações novas, imprevisíveis, você é obrigado a fazer uma pesquisa com muita gente, né? E as perguntas, elas coletam pouca informação. Cada pergunta obtém assim, uma grama de informação, né? Assim, qual a sua idade, qual a sua religião, é uma informação específica, né? E aí, quando você faz uma pergunta aberta, você pode, numa resposta, obter muita informação, tudo junto. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem, né? Ajuda a análise, mas também reduz a quantidade de informação que você obtém de cada questionário, tá? Então, como é que você decide o que é que você vai fazer? Você faz um cálculo de custo-benefício, tá? Como é que é esse cálculo de custo-benefício? Você pensa o que é que você quer, o que é que você precisa, quanto dinheiro você tem, quantos recursos você tem. Então, são vários elementos que você leva em consideração para pensar que tipo de pergunta. E você também pode mesclar, às vezes, mesmo num questionário com perguntas fechadas, você pode ter ali algumas perguntas abertas não ocupam muito tempo do entrevistado, nem do entrevistador, e abrem uma janelinha para você obter ali uma novidade. Principalmente quando você está, às vezes, numa fase exploratória da pesquisa, está testando o questionário, você pode deixar aquelas perguntas abertas para lançar uma rede ali que dá a chance para você obter um pouquinho mais, e depois no questionário final, quando você já está realmente com o questionário todo prontinho, você, né, reduz ali, tira talvez a maior parte daquelas questões, daquelas perguntas abertas, tá? Então, você é um cálculo do que você precisa na pesquisa e um cálculo de custo-benefício, tá? Bom, o questionário auto-aplicável que eu tinha colocado, né, que a gente poderia falar, ele é o questionário mais comum hoje, a gente recebe muito aí do pessoal, né, recebe ali os links, né, estou fazendo uma pesquisa, por favor, responda. E aí vem muito o Google Forms, né, aquela ferramenta gratuita do Google. Ela tem alguns problemas, assim, esse tipo de estratégia gera problemas porque você não sabe quem está respondendo do outro lado, você tem um risco de informação falsa, incompleta, inadequada, tem um problemão que é como compor a amostra, mas dá para contornar, dependendo de como você elaborar o questionário, para você estabelecer critérios. E aí vocês aparentemente podem estudar isso, ou já estudaram isso em um outro momento, mas ele tem uma enorme vantagem porque eles são questionários baratos, rápidos de elaborar, de testar, depois, como os programas de computador, as plataformas, elas já geram planilhas que permitem uma análise primária, né, mais descritiva, rápida, então você já quase em tempo real consegue acompanhar a coleta e a análise, né? Eu, particularmente, gosto muito da plataforma SurveyMonkey. É uma plataforma que tem recursos gratuitos, mas se você paga ali uma assinatura, você vai melhorando a quantidade de recursos que você obtém dentro do programa, e ele
também te dá uma série de possibilidades que são maravilhosas, inclusive com recursos que aproximam você do teu entrevistado. Você pode criar um questionário em formato WhatsApp, que a pessoa já faz ali o questionário como se fosse um chat, as perguntinhas você vai respondendo dentro do chat ali, que é uma coisa muito boa para pessoas mais jovens ou para conseguir um maior número de pessoas, a aderência maior das pessoas, tá? E isso aí a gente já coloquei vantagens e desvantagens, né? Barato, rápido, grande volume e tal. E as desvantagens você tem o problema aí da amostra também, né? O risco das respostas falsas, tá? Então, para concluir, vamos aqui para algumas dicas, né? Então, assim, pensar previamente o que é que você realmente precisa saber, o que é que você quer saber para você, antes de começar o questionário, o que é que eu quero saber? Faça perguntas, tá? Então, eu quero saber sobre a influência, qual a influência da violência no abandono escolar? Qual a influência do desemprego na saúde do trabalhador doméstico? Não sei. Você tem que pensar o que é que você quer. Faz um monte de perguntas e depois vai trabalhando essas perguntas para você ver realmente refletir sobre o que é que você quer saber. Você vai eliminar algumas, vai desdobrar, transformar uma pergunta em 20, em 10 e até você refinar. Depois que você fizer isso, transforma isso em hipóteses, né? Assim, o que é que pode ser? Então, eu acredito, eu entendo, uma hipótese de trabalho é que o contato com a violência aumenta o abandono escolar, a renda aumenta a chance da pessoa ter sucesso num concurso público, a renda familiar, a escolaridade do pai e da mãe, são hipóteses, tá? Aí você pensa sobre as hipóteses, porque elas vão ser importantes para você explorar e ir criando perguntas. Então, se isso é uma hipótese importante, por exemplo, se a minha hipótese é que a escolaridade ajuda a ter sucesso na universidade ou num concurso público, eu tenho que fazer perguntas sobre a escolaridade do pai. E por aí vai, tá? Fazer uma boa revisão da literatura científica, procurar outros estudos na temática, ver o que já foi feito para você não precisar refazer, ou quando você for refazer, pensar já a partir do que é o padrão de outras pesquisas, porque você pode comparar, ajuda muito, tá? Pensar muito na clareza das perguntas, o que é que essas perguntas realmente, se elas são compreendidas, se elas foram entendidas, e aí também tem toda uma gama de discussões sobre o verbo que vai usar, a resposta que você vai obter. Pensar as respostas, né? Você elabora a pergunta, depois elabora as respostas, pensa nas respostas, elas estão claras, pensa nos termos, evita ambiguidade, evita palavras que são mais abertas e coloca palavras mais fechadas. Evita questões muito longas, as pessoas não leem as perguntas longas, as perguntas têm que ser curtas, tá? O mais curta possível, tá? Não necessariamente tem que ser uma regrinha, uma linha, duas linhas, mas o mais curta possível, tá? Fazer perguntas que tratem de um assunto só, não dois. É muito comum erro, como nos questionários, a pessoa colocar uma pergunta que contempla dois temas, né? Então, e aí você faz uma pergunta assim, que você pergunta coisas do tipo assim, com que frequência você se sente desanimado e deprimido? Opa, desanimado e deprimido são duas coisas. Então, e aí você tem que trabalhar com uma coisa de cada vez, principalmente se trabalha com perguntas fechadas, né? É interessante usar escalas longas de quando você vai fazer perguntas que envolvem escala, né? Gosta, não gosta, etc. Você trabalhar com pelo menos 4 itens, não só 3, ela do tipo gosto mais ou menos e não gosto é ruim, tá? Usar a linguagem apropriada para o grupo que você está pesquisando, evitar termos técnicos que, a não ser que seja um grupo muito específico, você vai entrevistar, digamos, profissionais de saúde de uma área, você usa termos técnicos daqueles profissionais de saúde, aí você, tudo bem, você pode usar o termo técnico, tá?
Às vezes, principalmente no teste, no primeiro questionário, você abre a opção outros nas alternativas de um questionário fechado para dar a chance das pessoas te ajudarem na elaboração das alternativas, e às vezes você fecha depois isso, tira no questionário final. A resposta não sei, ela é meio polêmica se você botar a alternativa não sei, porque muitas vezes a pessoa sabe, só ela não quer responder, e se você deixar, a pessoa vai lá porque é mais fácil. Então, aí você tem que pensar se vale a pena ou não. As perguntas sim, não também, às vezes elas são válidas, mas às vezes elas induzem você a uma dicotomia falsa, né? Então, ela funciona bem se você perguntar assim: você está matriculado na universidade tal? Sim, não. É uma coisa bem objetiva. Mas você está estudando, aí já gera uma ambiguidade. Aí, né, o que é que significa? Eu estou estudando para concurso, mas não estou matriculado em nada, então tem uma ambiguidade. E aí tem uma questão da redação, a questão do sim, não. Então, pensa aí, e às vezes assim, o sim, não, assim, você acredita que está tendo as melhores condições de estudo na sua universidade, por exemplo, aí o sim não é legal, porque você pode estar tendo as melhores condições numa coisa e não então em todas, e às vezes o sim não prende muita resposta. Se você for fazer perguntas com respostas numéricas, às vezes você tem que pensar se vai codificar ou não, por exemplo, qual a sua idade? Aí, se você botar faixas, você fica preso, né? De 12 a 20 anos, aí a análise às vezes fica prejudicada pela falta de variação, então pensar realmente nessas faixas. Fazer um teste piloto é fundamental, não dá para fazer o questionário e lançar, você tem que fazer e testar com um número razoável de pessoas, qual número depende também da amostra, mas aí você tem que testar para saber com as pessoas que potencialmente vão responder aquele questionário, se está claro, o que é que ela entendeu, o que ela não entendeu, se está muito longo, etc. E assim você obter o melhor resultado na hora de aplicar aquelas questões, tá? Então, é isso, gente. Tem muito mais coisa para falar e eu fico por aqui, tá? Foi um prazer. Espero que tenha sido útil.